Olá, seja bem-vindo ao canal da Digital Alquimia. Eu sou o Léo Andrade, estou aqui fazendo uma série de vídeos sobre a plataforma OutSystems e hoje eu vou falar sobre entidades estáticas. Gostou? Dê o seu like que eu já volto. Então eu vou mostrar como criar as entidades estáticas e vou aproveitar também para criar todas as tabelas que nós vamos utilizar ao longo dessa série. Então, se você está chegando nesse vídeo aqui direto, é importante que você assista os anteriores para não ficar perdido. E se você não for inscrito no canal, já aproveite e se inscreva, porque a gente sempre vai trazer materiais legais aqui sobre a plataforma. Bom, vamos ao que interessa. Eu vou mostrar aqui no computador como trabalhar com entidades estáticas para vocês. Beleza, então vamos abrir aqui o Service Studio, logue aí com a sua conta no seu ambiente. E nós vamos partir aqui do ponto que nós paramos, tá? Nós tínhamos criado essas 4 telas e nós tínhamos essas tabelas aqui. Aluno, o contato do aluno, professor e a disciplina, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês como criar as tabelas estáticas, né? As entidades estáticas. E nós já vamos criar as outras tabelas de uma forma rápida até, para poder adiantar aqui, mas as outras tabelas que nós vamos utilizar aí ao longo dos vídeos, tá? Então, primeiro eu vou mostrar como que cria as tabelas estáticas, as entidades estáticas. Bom, basicamente as entidades estáticas, elas são, para quem já é da programação, ela se assemelha aos enumeradores, ou seja, são tabelas que têm dados no qual a gente coloca as informações já pré-definidas, né? O usuário ele não vai inserir dados lá, você já estipula quais são os dados. Elas são muito utilizadas para domínios, né? Quando a gente vai criar algum domínio que a gente já tem os valores pré-estipulados. Então, no combo box ali, quando for aparecer o valor, a pessoa que desenvolveu, ela já coloca os valores que devem ser apresentados ali. E aí, se precisar incluir outro valor, aí a pessoa que desenvolveu tem que vir e incluir aqui no código dentro do Service Studio. Beleza. Onde nós vamos usar primeiro? Eu vou colocar aqui, ó. Lembra que a gente tinha criado a tabela contato, que era o contato do aluno, e a gente tinha colocado um título aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Contato, título, o tipo, né? E aí o tipo a gente tinha deixado como texto. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra tabela, uma entidade estática, e vou fazer um relacionamento entre as duas. E nessa entidade estática vai estar descrevendo lá, é telefone, que tipo de telefone que é, ou é e-mail, ou é outros. Então vocês vão entender já melhor agora. Fecha aqui, vamos criar essa entidade estática. Então vem aqui em Database, aqui do lado esquerdo. Clica com o botão direito em Database e aqui, ó, adicionar Static Entity, ou seja, adicionar entidade estática. Vamos dar o nome para essa entidade, tipo contato, tá vendo? E note algumas coisas, ó, a tabela de entidade estática, ela muda o ícone aqui, tá vendo? Tem uma corzinha aqui no meio, nesses quadradinhos. Também a estrutura é diferente, ó, ela vem já com ID, label, order e um isActive. E só vem com get tipo contato, só vem com uma ação aqui. A gente não viu a ação ainda, mas vocês vão ver logo, tá? Basicamente, o ID é o identificador, a label é o que vai ser exibido, né, para o usuário quando ele estiver no sistema. O order é para dizer qual vai ser a ordem de exibição. E aqui é para a gente deixar ou não esse tipo de registro ativo. E para a gente incluir os records, né, os registros dessa entidade estática é aqui dentro dessa pasta records. Para a gente incluir, vem aqui, ó, botão direito, adicionar record. Aí aqui nas propriedades a gente vai começar a definir, ó, identificador. O identificador tem que ser tudo junto, tá? Não pode ter espaço, então ó, tel res. Aí eu vou colocar aqui, ó, telefone residencial. Vou criar um segundo, botão direito, adicionar novo, tel move. Ou seja, eu já renomeei agora, né? Criei já renomeando. Aí quando ele der Enter, ele já vai alterar aqui o identificador. Aí eu só venho aqui, telefone móvel, criar mais um, que vai ser o e-mail agora. O e-mail eu só vou colocar um tracinho aqui e vou criar o último, que eu vou chamar de outro. Ou seja, para qualquer outro tipo que eu não tenha no sistema. Vou deixar assim mesmo. Então, ó, reparem que
automaticamente a ordem ele já vai colocando para a gente e sempre vai deixando como ativo, tá? Esse ativo é interessante porque de repente você criou um domínio, vou chamar assim, e em algum momento esse cara tem que sair fora do ar, você só vem aqui e tira ele, aí nas listas que utiliza não vai aparecer mais para você selecionar, tá? Então, ó, primeira tabela estática criada, vou arrastar para cá, tá? E a gente já vai fazer a ligação entre as duas aqui. Então, ó, na tabela contato, que é essa daqui, né? Quando eu clico aqui, ele também seleciona aqui. Eu prefiro mexer por esse lateral direito aqui, eu acho mais intuitivo do que mostrar por ali, tá? Então, ó, clica em tipo. Aí aqui em tipo, eu vou adicionar, eu vou escrever aqui, ó, tipo contato ID, que dessa forma ele já vai identificar e já vai criar o relacionamento pra gente, tá? Então, feito isso, ó, já tem o relacionamento. Ok. Nossa primeira tabela estática já está feita. Agora vamos para a segunda. A segunda tabela a gente vai criar, que a gente vai utilizar ela em uma outra tabela que ainda não existe, mas em breve vai existir. Ó, eu vou criar aqui, ó, botão direito, adicionar entidade estática e vou chamar ela de bimestre. Tá? É uma relação dos bimestres que nós vamos ter aqui. Então eu vou criar aqui, ó, adicionar bimestre 1, o identificador. Aqui eu vou colocar assim, primeiro... Opa, cliquei errado aqui. Aqui, ó. Primeiro bimestre. Vou fazer 4 bimestres, tá? Então, ó, bimestre 2, bimestre 3 e o último, tá? Então, ó, 4 bimestres, nós vamos utilizar essa entidade em uma outra tabela que ainda não existe, mas nós vamos criar já já. Agora eu vou aproveitar já que nós criamos essas duas tabelas estáticas, que era a intenção dessa aula, e já vou também criar as outras tabelas que nós vamos precisar ao longo aí dos próximos vídeos. E vocês vão ver que a gente já vai começar a relacionar todas as coisas aí e vai ficar um verdadeiro ninho de mafagafos aqui. Tá, então vamos lá. Vamos começar por uma tabela chamada, vou criar aqui, ó, entidade, vou criar por aqui, tá? Então, uma tabela chamada turma. Essa tabela ela vai representar, né, a turma da escola, né, onde a gente vai informar qual é a turma, qual é o ano daquela turma, qual é o início e o fim. Então vai identificar uma turma como uma turma em si, né? Como quando a gente estudava, a gente era da turma sétima A e do ano 2019, então ele tem que ter uma identificação daquela turma específica, daquele ano específico, tá? Então, ó, criei aqui a tabela e vou criar os campos que eu preciso. Vai ter um campo chamado ano, vou colocar assim, ano escolar, para ficar mais fácil. Aqui a gente vai dizer, por exemplo, é a sexto do fundamental. Eu vou colocar aqui descrição só para a gente poder identificar. Oitavo fundamental, e assim por diante, tá? Só para vocês entenderem. Eu vou aumentar... 50 acho que dá. Eu vou dizer que é mandatório. Vou criar o próximo. O próximo eu vou chamar de complemento. Para que é esse aqui? É para dizer, é turma A, né? Turma C e etc. O que quer dizer isso? Lembra que a gente... Para quem estudou em escolas que tinham muitas turmas, por exemplo, era da oitava série... B, oitava série C, oitava série... Só para a gente poder colocar qual é a turma para diferenciar do ano, tá? Também, esse aqui não vai ser mandatório, porque se só tiver um ano escolar, a gente não tem um complemento, tá? Próximo, data início, ou seja, o início dessa turma, né? O mês aí, o dia e o mês e o ano dessa turma. Aqui eu vou alterar para data, vou dizer que esse cara é mandatório, sim, e vou criar mais um que vai ser o data fim, tá? E vou dizer que é um tipo date também. E também vou dizer que é obrigatório, que é mandatório, tá? Então, ó, temos mais uma tabela criada que chama-se turma. Beleza, então vamos em frente. Agora, eu já vou criar, eu vou até fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui e vou passar para cá. Eu tô só tentando organizar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, né, aqui nessa forma gráfica. Então, ó, agora a gente vai ter uma relação entre turma e aluno, né? Porque uma turma pode ter vários alunos e um aluno pode ter participado de várias turmas. Então é uma relação N para N, né? Então não adianta nem eu colocar um ID de aluno aqui, porque podem ter tem vários alunos na turma, e também não posso colocar um aluno a uma turma só, porque se ele está na escola há vários anos, ele passou por várias turmas, tá? Então vamos ter que ter uma tabela aqui de relacionamento, né, que a gente conhece.
turma, aluno. Tá? Então, esse vai ser o nome da nossa tabela. É uma tabela relacionamento, só para vocês entenderem. Nessa tabela de relacionamento, ela vai ser bem simples, porque ela vai ter um turma ID, que é um identificador da turma. Se a gente olhar aqui, ó, tá vendo? Ele já até ligou. É mandatório, tá? E eu vou ter também um aluno ID. Ela vai servir somente para isso, né? Para poder fazer essa relação de dos alunos com a turma, para saber quais alunos pertencem àquela turma. E também eu consigo saber o aluno quais turmas ele já estudou. Feito isso, ó, já criamos mais uma partezinha aí da nossa modelagem de dados, né? Agora nós vamos ter uma outra tabelinha aqui que vai ligar, ó, turma à disciplina e automaticamente também já vai dizer qual é o professor, tá? Vamos lá, vamos criar essa tabela aqui, ó, adicionar entidade. Eu vou chamar turma disciplina. Também é uma tabela de resolução, né? Na verdade, eu falei relacionamento na outra, mas é de resolução. Então, ó, o que vai ter nessa tabela? Adicionar aqui, vai ter o turma ID, né? Vai ligar turma ID. Vai ligar também disciplina ID e a última, professor ID. Ou seja, ela vai ligar todo, né, esses caras aqui, uma turma, para dizer qual a disciplina e automaticamente também já vai definir qual que é o professor daquela disciplina, né? Porque eu posso ter professores diferentes para disciplinas em turmas diferentes. Feito isso, vamos para o próximo. Na verdade, a última que nós vamos ter aqui, tá? Que é uma tabela que eu vou chamar, por falta de criatividade, eu vou chamar de histórico. Na verdade, aqui é o histórico do aluno, né? Onde vai mostrar as notas dele por bimestre. Por isso que a gente criou essa tabela entidade estática aqui, ó, de bimestre, que é para poder identificar esse pequeno histórico dele aqui. Beleza, o que vamos ter nessa nossa tabelinha? Então, vamos ter aqui o turma ID, né? Precisamos da turma para poder saber de que turma que é esse histórico. Tem que ser mandatório. Eu acho que eu esqueci de colocar mandatório nas outras ali, né? Nessa turma disciplina. Depois a gente vai lá e coloca. Não podemos esquecer. Vamos também identificar qual o aluno. Aluno ID. Também é mandatório. Vamos identificar também o bimestre ID, né? Para saber de qual histórico é esse bimestre aí. Vamos identificar agora a identificação é da disciplina, ok? Então, disciplina ID a gente já vai saber qual é o histórico, né, dessa disciplina, e aí não podemos esquecer de colocar o mandatório aqui. Deixa eu alterar isso aqui agora. Tá? Então, esse histórico vai ter isso, mas vai ter mais campos agora, tá? Que eu vou colocar aqui prova 1, que vai ser o valor, né, da prova, o resultado dessa prova. Eu vou colocar esse cara aqui como um decimal. Isso, vou deixar como decimal, talvez depois a gente tenha que alterar, mas vamos deixar assim por enquanto. Vou colocar prova 2, ou seja, o resultado da prova número 2. O resultado, né, a soma aqui dos trabalhos e participação. E também, por último, a média final, tá? Então esse histórico aqui ele vai guardar todas as notas, né, de provas, trabalhos e participação e também a média final, que é onde nós vamos saber se esse aluno foi ou não aprovado, tá? Eu vou colocar todo mundo aqui, o tipo como decimal, tá? Talvez a gente tenha que alterar depois, mas eu não tenho certeza ainda, então eu vou deixar como decimal e se precisar alterar, a gente altera sem problema algum. E não vou deixar nenhum como mandatório, porque no momento em que esse registro for criado, não vai ter todas as notas, né? Então eu não preciso obrigá-los a preencher todas as notas, tá? Feito isso, ó, a gente tem aí o modelinho, a princípio esse modelinho aqui é o que eu imagino que a gente vai seguir até o fim. Deve ter alterações no meio aí, tá? Então a gente deve identificar em alguns momentos que a gente tem que fazer alguns pequenos ajustes, mas a base vamos partir desse pequeno modelo aqui. Ok?
Bom, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você tiver com qualquer tipo de dúvida, escreva aqui nos comentários que a nossa equipe vai estar respondendo a vocês. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de dar o like também, que é para ajudar a divulgar este material. Se você estiver precisando de treinamento mais avançado ou treinamento na sua empresa, entre em contato através do e-mail que está aqui na tela ou também está na descrição. Bom, pessoal, quero agradecer por vocês terem vindo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Yeah.